Muito bem. Beleza. Então, vamos lá. Circulação. Agora vamos entender como que uma mágica acontece. Lembra que 2 semanas atrás, quando a gente começou a falar da fisiologia, eu disse para vocês que eu gosto de dividir essa frente em processos. A primeira parte dos processos é o corpo obter o que ele precisa para funcionar, e isso nós já fizemos. Como que eu obtenho as coisas? O que eu preciso obter? Eu preciso obter nutrientes e eu preciso obter oxigênio. Beleza, eu já fiz isso. Vindo das nossas 2 aulas passadas, o meu corpo já está cheio de nutrientes, devido à digestão do podrão que eu comi, e o meu corpo já está com oxigênio também proveniente da minha respiração. Então, acabei de comer aquele podrão maravilhoso e acabei de dar aquela puxada de ar, que acaba o oxigênio do cômodo quase. Então, tenho dentro do meu corpo o quê? Muito nutriente, muito gás. Show de bola. Está perfeito? Ainda não. Por quê? Os 2 métodos de obtenção que a gente teve são métodos de obtenção que foram extremamente localizados. Então, eu de fato estou com muito nutriente no corpo? Só que eu estou com muito nutriente na região da minha barriga, na minha região abdominal, na região do meu intestino, porque foi lá que esses nutrientes foram absorvidos. E eu estou com muito gás aonde? Eu estou com muito gás na minha região torácica, na região do meu peitoral, na região do meu pulmão. Porque foi lá que aconteceu aquela troca gasosa. Só que eu não posso deixar esses nutrientes e esses gases somente nesses locais, nessas regiões onde eles foram conquistados. Por quê? Nutriente eu preciso em todo lugar do meu corpo e oxigênio eu preciso em todo lugar do meu corpo. Absolutamente todas as minhas células precisam de quê? Um exemplo. Todas elas precisam de glicose e oxigênio para fazer respiração. Então, o que acontece aqui? Depois de obter tudo que é necessário, o meu corpo precisou desenvolver um mecanismo de espalhamento, um mecanismo de transporte, tá? Para tirar um pouco esses nutrientes que estão todos concentrados na região abdominal e levar eles do meu cérebro até o meu pé. Para pegar esse meu oxigênio que está aqui no meu pulmão que passou oxigênio para dentro, esse oxigênio precisa chegar também do meu cérebro ao meu pé. Então, precisou ser desenvolvido um meio legal de se transportar essas coisas, um meio de se transportar essas substâncias. E aí a gente entra no quesito da circulação. Então, após eu obter tudo o que é necessário para mim, eu preciso fazer com que esses itens, essas substâncias necessárias, consigam percorrer o organismo inteiro. Esse, então, é o intuito desse meu processo fisiológico. Tá? É o transporte das substâncias pelo corpo. Ok? Esse transporte não vai se dar sozinho. Eu preciso de um auxiliar para fazer esse meu transporte. Diferente do que? Diferente do que nós não tínhamos nos outros processos. Se você pegar a digestão e você pega lá o trato digestório, sistema digestório, você não tem um auxiliar. Você tem o quê? Um tubo digestório. E aí, em uma parte desse tubo digestório você tem a faringe, aí dentro desse mesmo tubo você tem o estômago, no máximo que tem lá dentro do estômago é o ácido clorídrico, e aí quando você passa pelo estômago, você entra no seu intestino que tem aquelas reentrâncias. Só que veja, esse meu tubo não é preenchido com nada. Quando você pega o trato respiratório, você tem lá a fossa nasal, cai na sua faringe, vai para a laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos. Esse meu também tubo respiratório, o que acontece? Ele não é preenchido com nada. Não tem nada para auxiliar esse ar. Na circulação, eu vou ter alguma coisa que vai me ajudar nesse transporte. E essa ajuda vem do meu sangue. Então, por isso que aqui a gente coloca o transporte de substâncias em associação ao tecido sanguíneo.
tá? Ao tecido hematopoético. Porque aqui a gente vai ter o meu sistema cardiovascular, que vão ser os tubos por onde essas minhas substâncias vão ser transportadas, e nós vamos ter o sangue, que vai ter um papel importante de realizar esse transporte. Tá? Porque se eu não tivesse esses meus tubos preenchidos com sangue, eu não conseguiria levar essas minhas substâncias do ponto A até o ponto B. Diferente do que a gente via até então. A minha comida, entre ela entrar na minha boca e ela ser absorvida no intestino, ela não precisa ser transportada por ninguém. Ela só desce. Ela literalmente só desce. O meu ar, quando ele é pego na minha cavidade nasal, ele não precisa ser transportado por ninguém, porque ele também literalmente só desce. E, porra, descer é muito mais fácil. O Newton puxa a gente para baixo, né? Puxa as coisas para baixo da gravidade. Agora, as substâncias que caem na minha circulação, elas precisam ir em toda a direção. Elas vão para baixo, sim, só que elas também vão para cima, elas vão para o lado. Elas precisam chegar em todos os pontos. E aí, para conseguir transportar isso em todas as direções, eu precisei preencher esse meu sistema com alguma coisa. E essa coisa é o nosso sangue, que nós vamos falar na semana que vem. Tá? E aí a gente vai ver os componentes do sangue, o que é o plasma, o que são as hemácias, o que são as minhas células de defesa, o que são aquelas minhas plaquetas, por que o médico enche a porra do saco quando fala das plaquetas, a plaqueta não pode estar muito acima, a plaqueta não pode estar muito abaixo, a gente vai entender por quê. Então, isso tudo na semana que vem. Hoje a gente vai entender um pouco de como funciona esse meu sistema. Tranquilo. Transportei substância. Vou começar a fazer esse transporte. O que a gente precisa ter noção que vai existir e que vai estar presente a todo momento no meu sistema respiratório? Então, essas substâncias podem ser os gases, o oxigênio que eu acabei de pegar, que eu acabei de dar aquela puxada de ar, enchi o meu pulmão fez a hematose, agora esse gás, o oxigênio que entrou no meu sangue, vai para o corpo inteiro. Além disso, aqueles alimentos que eu consegui lá no meu intestino através da minha digestão, aqui nós temos os pontos principais. Os pontos principais para sobrevivência. Mas, cara, não é somente isso. Eu não vou ter circulando somente gases e nutrientes. Eu vou ter, por exemplo, a circulação do quê? Hormônios. O que são hormônios? Nós vamos falar um pouquinho, brevemente, sobre o sistema endócrino também no futuro. Mas o hormônio, ele é o quê? Ele é uma substância que o meu corpo produz e vai desencadear um processo fisiológico. A gente viu, por exemplo, na digestão, que existe um hormônio que chama secretina. Esse hormônio da secretina atua no meu estômago. Então, beleza. Na hora que a secretina surge, o que ela vai fazer? Ela vai estimular o meu processo de digestão no estômago. Outros hormônios que a gente pode ver. Os hormônios sexuais. Os hormônios sexuais, tanto quando o homem quanto a mulher chegam na idade da maturação sexual, o que vai acontecer? O homem vai começar a produzir testosterona. Beleza, onde ele vai começar a produzir essa testosterona? Na região do testículo dele. A mulher vai começar a produzir estrógeno, progesterona e tudo mais. Onde que ela vai ter essa produção? Lá no útero e no ovário dela. Só que, pô, esses hormônios sexuais, eles vão ser responsáveis por causar toda essa mudança que o indivíduo tem no período da puberdade. Então, por exemplo, o homem, ele vai ter um crescimento estrutural muito forte. Ele vai dar aquela espichada que todo mundo fala, que é aquela sua tia chata, quando você vai notar, falando, nossa, como ele espichou, né? Sim, porque você começou a produzir o hormônio disso. O homem vai ter o quê? Ele vai ter o desenvolvimento dos pelos. Ele vai começar a ganhar uma quantidade maior de pelos. Ele vai ter, por exemplo, o engrossamento da voz. Ele vai ter a definição das suas características musculares. Tudo isso acontece por quê?
Porque eu comecei a produzir testosterona lá no meu testículo. Só que, peraí, eu estou falando do crescimento do corpo inteiro. Então, o que, que acontece? Essa testosterona que eu produzi lá no meu testículo, ela precisa cair na circulação. Quando ela está na minha circulação, ela atinge todos os locais do meu corpo e aí ela desencadeia todo esse meu desenvolvimento. A mulher, quando começa a produzir os seus hormônios, é a mesma coisa. A mulher, ela também vai ter o seu desenvolvimento do corpo, né? Ela também vai ter o desenvolvimento físico da mulher, só que o desenvolvimento físico da mulher ele é um pouco diferente. A questão dos pelos. No indivíduo do sexo feminino, o crescimento dos pelos ele vai ficar restrito a algumas regiões, só que a mulher você vai ter o quê? O desenvolvimento da região do peitoral, o desenvolvimento das glândulas mamárias e tão importante quanto o desenvolvimento da porção da cintura, né? A cintura da mulher é um pouco mais acentuada, por quê? Porque se a mulher engravidar é lá que o bebê vai precisar ficar alojado. Então, tudo isso devido a quê? A presença de hormônios produzidos em um local que caem na corrente sanguínea e chegam no corpo inteiro. Então, além do que eu obtive na minha alimentação e na minha respiração, tem coisas necessárias que eu produzo no meu próprio corpo e que precisam alcançar outros lugares. Além dos hormônios, nós também podemos ter o quê? Remédios. Tá? Os remédios, o princípio ativo dos remédios, ele também está muito presente na minha circulação. Quem aqui nunca teve uma dor de cabeça? Uma dor de cabeça foda. O que nós fazemos? Porra, vamos tomar uma aspirina. Toma uma aspirina aí, a sua dorzinha passa. Daqui 15, 20 minutos, você já tem uma amenizada naquela dor de cabeça. E vocês já pararam para pensar o que, que acontece? Mano, eu vou tomar um comprimido da aspirina, porque eu tô com uma dor de cabeça. Então, peraí, eu vou colocar a aspirina na minha boca, vou tomar uma água, né? Porque a pessoa que bebe o comprimido sem água, ela já está num nível acima. Mas você vai lá, coloca a aguinha também, ingere o comprimido. Onde que eu estou colocando a aspirina? Eu estou colocando a aspirina no meu trato digestivo. Eu estou colocando a aspirina no meu tubo digestório. Então, peraí, ela vai fazer o mesmo caminho da minha comida. Mas a dor está na minha cabeça. Eu estou jogando o remédio literalmente no sentido contrário. O meu remédio está indo para baixo quando a minha dor é aqui em cima. O que, que vai acontecer? A aspirina. A aspirina ela vai passar por todo o seu trato digestório. O princípio dela vai ser absorvido no seu intestino, cai na sua circulação. Hora que o princípio do remédio chega no local da sua cabeça, no local da inflamação, no local da sua dor, ele vai lá e age. Quando você, sei lá, a quarentena é foda, quando a quarentena acabar, vai todo mundo fazer o quê? Todo mundo vai tentar emagrecer. Muito provavelmente porque, porra, tá foda. E aí você volta lá, vai fazer exercício o primeiro dia, acorda no segundo dia, você tá com uma baita de uma dor na perna. Tá? Você tá com uma baita de uma dor na perna, você não consegue andar, e aí você fala o quê? Pô, vou tomar um cataflã. O cataflã é a mesma coisa da aspirina. Você vai colocar ele na sua... Lógico, tem o gel, vamos imaginar o comprimidozinho. Você vai colocar esse cataflã na sua boca, ele vai entrar em todo o seu trato digestório, vai ser absorvido no seu intestino e vai ser liberado pelo corpo. Na hora que o princípio do cataflã chega na região que está inflamada, na região do seu músculo que está inflamado, ele consegue amenizar aquela inflamação. E aí para de doer. Então, remédios, princípio ativo de remédio, também está circulando pelo meu corpo. É muito difícil, por exemplo, eu estou com uma dor na cabeça. Eu não vou lá e meto uma injeção na minha cabeça. Seria mais localizado? Seria mais localizado, só que ninguém fez isso, porque não dá. O remédio da nossa dor muscular, beleza, você pode passar o gel lá e é mais fácil. Mas você está com uma dor de barriga. Você está com um incômodo na barriga muito forte. Você não vai colocar o remédio direto na sua barriga. Você vai ingerir esse remédio. Para aí ele cair na sua circulação e beleza, fazer o que ele precisa.
Em alguns casos muito drásticos, em últimas circunstâncias, então quando você está passando muito mal, mas muito mal mesmo, e aí a única saída é você fazer o quê? Meu, eu vou para o hospital, eu vou para um pronto-socorro, eu vou para um hospital com pronto atendimento, não sei. Você chega lá muito debilitado, o que, que o médico faz? Ele te dá o remédio na veia, direto na veia. Então ele faz lá o buraquinho no seu braço e coloca o medicamento direto. Por quê? Justamente para ganhar tempo. Se ele te desse um comprimido, você ia tomar aquele comprimido e esse comprimido ia ter que passar por todo o seu trato digestivo para só ser absorvido lá embaixo, para aí sim ele entrar na sua circulação. Colocando na veia, ele já entra na sua circulação direto. E aí ele vai atingir o alvo, ele vai atingir o local de necessidade mais rápido. Só que é em última circunstância. É quando você simplesmente não pode se dar o luxo de esperar o remédio fazer efeito. E esperar o remédio fazer efeito é justamente isso. É esperar o seu metabolismo colocar esse remédio para circular. Tá? Não é por qualquer dorzinha de cabeça, não é por qualquer dorzinha no corpo que nós vamos no médico e falar, ó, coloca a injeção na minha veia. Quando, mesmo estando com uma dor forte, quando isso não me debilita, a ideia é sempre que você tome um remédio via oral. Tá? Os remédios intravenosos, eles são, em último caso, beleza. Então tá, entendemos o que vai estar acontecendo. Eu vou ter aqui um sistema onde vai estar sendo transportado esse monte de coisa. Tá? Eu vou ter vários tubos aqui e esses tubos vão estar cheios de sangue, gases, nutrientes, hormônios e eventualmente algum remédio ou outro que você esteja utilizando, algum medicamento. Beleza. Quais estruturas vão estar envolvidas nesse processo? Tá? Quais estruturas vão estar envolvidas na circulação, no transporte de substâncias? Vou tirar o sangue dessa jogada agora, nós vamos dar um zoom nele na aula que vem. Mas existem dois tipos de estruturas básicas, na verdade três. Um, que são os vasos sanguíneos, né? E aí eu tenho dois tipos de vasos sanguíneos. Mas o que, que seriam esses vasos? São tubos. Tá? Os vasos sanguíneos nada mais são do que uma rede de tubos por onde essas substâncias vão andar. Beleza, então o caminho que a substância vai seguir é o caminho trilhado por um vaso sanguíneo. Esses vasos podem ser artérias e veias, e aí a gente já vai ver as diferenças, o que cada uma faz e tudo mais. Mas, enfim, vou ter vasos sanguíneos, e aí, como o nosso foco vai ser o ser humano, nós vamos ter também uma estrutura cardíaca. Remédio intravenoso, então, é mais eficaz porque ele cai direto na corrente sanguínea e age mais rápido, já que não precisa... Isso, exatamente, João. Exatamente isso. E eu vou ter também uma estrutura cardíaca. Tá? No nosso caso, nós vamos ter um músculo auxiliando tudo isso acontecer. Tá? Então, o coração, ele nada mais é do que uma estrutura muscular. Tá? Então, ele é um músculozinho que fica trabalhando o tempo inteiro, 100%, desde o momento que a gente ainda está na barriga da mamãe até o nosso último momento de vida, o meu músculo cardíaco ele vai estar funcionando. E a única função que ele tem é o seguinte, ele vai ser uma bomba. Ele vai bombear esse sangue. Por quê? Porque, vamos usar nós como exemplo. O ser humano, ele é um indivíduo, ele é um bicho, ele tem um tamanho considerável. Tá? Então, nós temos lá uma média de, sei lá, 1,50 m entre 1,80 m. Uma média. Ah, senhor, eu tenho uma amiga baixinha, ela mede 1,42 m. Tudo bem. Existem casos e casos, mas a média geral da população é 1,50 m a 1,80 m. Ou seja, 150 centímetros ou 180 centímetros. Cara, às vezes, o meu sangue, para ele descer esse tanto, ou para ele subir esse tanto, não é fácil.
ele precisa de um empurrãozinho. Ele precisa de uma ajuda para conseguir chegar nos locais mais baixos, mais altos e mais laterais do corpo. Pô, olha o trampo que seria, por exemplo, para o oxigênio que está no meu pulmão, sair do meu pulmão e chegar na ponta do dedo da minha mão. Não é fácil. Então, o coração vai ser uma estrutura que vai dar essa ajudada. Vai pegar esse sangue e literalmente vai dar um empurrão. Com esse empurrão do coração, o sangue consegue chegar mais longe e mais rápido. Tá? Então, essa vai ser a função aqui do meu músculo cardíaco. Ele vai ser uma bombinha que vai ajudar o sangue a chegar mais longe com uma velocidade um pouquinho maior. Muito bem. Basicamente, essas duas estruturas. Tá? Eu vou ter vasos e eu vou ter um coração. Vamos entender agora como é que isso tudo vai funcionar. Como que é a circulação humana. Deixa eu só tomar uma água. Bom, então a circulação humana. Aqui eu coloquei uma classificação para vocês. Por que eu coloquei essa classificação? Quando a gente falar de zoologia, nós vamos entender que existem vários tipos de circulação. A nossa circulação, ela é fechada pelo seguinte ponto. O meu sangue, ele vai estar a todo momento, dentro do sistema circulatório. Sempre, sempre. Meu sangue sempre vai estar dentro dos vasos ou no coração. Por isso ela é fechada. Não tem buraco. E ela é dupla, por quê? Porque o meu sangue ele vai passar 2 vezes pelo coração. Existem animais onde o sangue passa uma vez só. No ser humano, no caso, ele vai passar 2 e a gente vai ver quais são essas 2. Não se preocupe. Beleza. Essa circulação vai ficar a cargo do sistema circulatório, no nosso caso, também tratado como cardiovascular. Tranquilinho, de boa. Vamos lá. Vamos analisar as estruturas que existem no nosso sistema circulatório. Como eu falei, primeiro, vasos sanguíneos, nós vamos ter 2 categorias de vasos. Nós vamos ter as artérias e nós vamos ter as veias. Isso daqui a gente vê desde o ensino fundamental, né? A tia lá do fundamental já chegou a falar isso para a gente. Dentre esses 2 vasos, quais vão ser as diferenças anatômicas entre eles? As artérias são vasos com maior calibre, então, ou seja, elas vão ser vasos mais grossos, tá? Então, vasos sanguíneos mais grossos tendem a ser artérias, enquanto que as veias vão ser vasos com um menor calibre, ou seja, um vaso um pouquinho mais fino. Uma outra diferença, as artérias, elas tendem a estar localizadas mais profundamente no meu corpo, enquanto as veias estão mais superficialmente. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você olha lá para o seu braço, você fala, nossa, você é louco, hein? O pai tem veia no braço. Olha o que você acabou de falar. O pai tem veia. O que eu consigo ver olhando para o meu braço, o que eu consigo ver olhando no meu corpo, superficialmente, na minha perna e tudo mais, sempre são veias. Porque as artérias, elas tendem a ficar um pouco mais abaixo. E aí nós já vamos ver a importância disso. Tá? As artérias estarem um pouco mais profundas tem uma lógica por trás. Então, a artéria é mais grossa e está mais escondida no meu corpo. A veia ela é mais fina e está um pouco mais, entre aspas, aparente. Está um pouco mais na minha região superficial. Nós vimos na escola, por um bom tempo, a seguinte coisa. Porque a veia ela vai transportar um gás só e a artéria ela vai transportar outro. E os professores sempre tentam fazer com que a gente guarde esse negócio. Então, ó, a veia transporta só oxigênio ou só gás carbônico. A artéria, ela transporta só um ou outro. Não tem isso. Tanto veias quanto artérias transportam os 2 gases. Nunca no mesmo vaso. Aí que está o ponto. Numa veia, você nunca vai ter o transporte
de oxigênio e gás carbônico ao mesmo tempo. Mas dentro do meu corpo, eu vou ter veias que transportam tanto um quanto o outro. E eu vou ter artérias que também transportam tanto um quanto o outro. De fato, nunca vai ter os dois gases no mesmo vaso, mas eles vão estar presentes em vasos do mesmo tipo. Tá? A gente já vai ver isso um pouco mais claro. O importante daqui é você chegar na prova do vestibular entendendo o seguinte, que foi o ponto que eu coloquei em negrito. A artéria é todo vaso que sair do meu coração. Tá? Tudo que sair do meu coração em direção ao corpo é classificado como uma artéria. E a veia, ela chega no meu coração. Ou seja, todo vaso que for do meu corpo e terminar no coração vai ser classificado como veia. Tranquilo? Guardem isso, por favor. Independente do vaso que eu estou falando, eles podem gerar capilares. O que é capilar? O capilar é uma ramificaçãozinha do vaso. Então, eu vou ter lá um vaso sanguíneo, e esse vaso sanguíneo, quando ele chegar numa parte muito profunda do meu corpo, ele vai começar a se ramificar. Ele vai criar ramos desse vaso, ramos bem fininhos, que, por exemplo, chegam em porções muito fundas do meu corpo. É muito difícil você ter uma veia no dedinho do pé, ou no dedão do pé. Mas, com certeza, você tem capilares naquela região. Da mesma forma que é muito difícil eu ter veias nos dedos da minha mão, mas eu tenho capilares. Por quê? Se eu fizer um corte, vai sangrar. Tá? Então, esses vasos, para chegar em locais muito profundos, eles começam a se dividir. Na hora que eles dividem, eles geram aqui os meus capilares. E coloquei aqui para vocês também 2 exemplos de cada. Alguns exemplos que vocês até já devem ter ouvido falar, como, por exemplo, a artéria aorta. A artéria aorta, famosíssima, talvez o vaso sanguíneo mais famoso que tem. Muito em função da sua mãe ou da sua avó ficar meio pistola com você quando você está bebendo alguma coisa muito rápido. E ela fala, vai entupir a horta. Não sei se vocês já ouviram falar isso, mas aqui em casa o pessoal falava muito. Bebe devagar, senão você vai entupir sua horta. E a gente fala, porra, eu ficava com muito medo. E depois vocês vão sair da aula de hoje falando, nossa, não tem nada a ver. Mas enfim, além da horta, nós vamos ter a artéria pulmonar, que também é importante também. Pulmonar já me indica alguma coisa, né? Uma relação com o pulmão. E a veia, nós vamos ter a veia cava, que existem duas. Eu tenho 2 veias cavas. E eu tenho a veia pulmonar também, o que vai me indicar uma relação com o pulmão. Então, tanto um vaso quanto o outro, olha só, existe relação com a minha estrutura pulmonar e a gente vai ver que isso é lógico logo menos. Boa. Então, aqui, um esqueminha só para mostrar para vocês a diferença do vaso, né? Vejam, a artéria é muito mais grossa, a artéria tem muito mais coisa ao redor do vaso sanguíneo. Essa estrutura aqui chama túnica, tá? Chama túnica média, não precisa guardar isso, mas é a estrutura que vai fazer força. Essa estrutura vai fazer força no sangue que está passando aqui dentro. Essa força que o vaso faz no sangue é o que a gente chama de pressão arterial. Tá? No final da aula a gente também comenta um pouquinho sobre. Vejam, na artéria eu tenho um vaso com muito mais área ao redor, então um calibre muito maior. Na veia você vê, é um vaso bem fininho, é um vaso com uma túnica bem fininha ao redor dele. Por isso que a pressão na veia é menor, e a gente praticamente considera a nossa pressão venosa. Independente de você ter uma artéria ou uma veia, eles dois vão gerar capilares. Tá? Então, veja, o capilar ele é muito mais fino do que qualquer um desses dois e ele vai ser cheio de ramificações. Essas ramificações aqui do capilar é o que vai fazer com que o vaso chegue em regiões mais profundas. Tranquilidade? Então, aqui a primeira estrutura foi.
O início da anatomia do nosso sistema circulatório foi também. Agora nós vamos falar do coração. Professor, Oi? é por conta dos capilares que, tipo assim, a gente pode se cortar. Pode ser que não acerte uma veia, mas a gente vai sangrar, né? Porque ele tem capilares, né? Sim. Pô, a questão do dedo é isso. Se você olhar no seu dedo, você não vai encontrar nenhuma veia passando pelo seu dedo. Mas muito provavelmente nele tem capilar. Agora, se eu cortar a região do meu antebraço, aí sim eu vou pegar uma veia de fato. Tá? Então, tem regiões onde sim você vai conseguir cortar o vaso, mas tem algumas regiões que, pela ausência do vaso, tem os capilares e aí o sangue vai estar lá dentro do mesmo jeito. E eu vou ser cortado. Eu vou ser cortado em menos de 1 minuto. O link é o mesmo, tá?